Graça e paz de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. Esse livro é um devocional organizado em 40 mensagens para serem lidas em 40 dias. Nos primeiros 7 dias, o pastor Rick Warren responde perguntas sobre, afinal de contas, por que nós estamos aqui. E nos primeiros 7 dias, ele fala no dia 1º que tudo começa com Deus. No dia 2, ele fala que você não é fruto do acaso. No dia 3, o que tem dirigido a sua vida? No dia 4, você foi criado para ser eterno. Por isso todo ser humano pensa na vida depois da morte. No dia 5, entendendo o ponto de vista de Deus a respeito da vida. Para Deus, a vida é um teste, por isso todos somos provados, e para Deus a vida é um cargo de confiança, onde Deus entrega dons e talentos para que todos nós venhamos a servir uns aos outros. No dia 6, ele mostrou mais um ponto de vista de Deus. A vida é uma atribuição temporária. Nós fomos feitos para viver apenas por um tempo. E no dia 7, ele falou sobre a razão de tudo. A razão de tudo é que nós estamos aqui na Terra para cumprirmos 5 propósitos. O propósito número 1 é adorar a Deus, glorificar a Ele. O propósito porque Ele é o Criador de todas as coisas e foi Ele que nos criou. Propósito número 2, você foi feito para fazer parte dessa família, da família de Deus. Propósito número 3, você foi chamado para ser semelhante a Cristo, porque Cristo é o modelo dessa família. Ele veio na terra e ele viveu de uma maneira para mostrar para nós como é fazer parte da família de Deus. No propósito 4, você foi criado para usar os seus dons e talentos para outras pessoas. E o propósito número 5, você foi chamado, você foi criado para uma missão de falar a respeito da boa nova que é Jesus para todas as pessoas. Para falar a respeito desses 5 propósitos, o pastor Rick Warren separou 7 dias, o dia 8 até o dia 14, para falar do primeiro propósito. Você foi criado para adorar a Deus. E nesses primeiros 7 dias ele fala como agradar a Deus. Depois do dia 15 até o dia 21, ele fala sobre você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Depois do dia 22 até o dia 21 até o dia 28, nós estamos meditando no terceiro propósito. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. E nós já lemos nos dias anteriores sobre a transformação que nós sofremos com o contato com a verdade, pelas provações. Ontem nós lemos que nós somos transformados pela provação. E hoje é dia 26, nós vamos falar sobre crescendo por meio da tentação. Então vamos começar aqui a leitura. Dia 26, nós estamos no propósito número 3. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. Crescendo por meio da tentação, dia 26. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Martinho Lutero escreveu isso, que as tentações são as mestras dele. Aqui no meio tem um QR Code e eu vou colocar ele no centro da tela. E nesse QR Code você pode acessar um vídeo que foi preparado pela equipe do pastor Rick Warren sobre esse dia 26. Você pode pausar o vídeo, escanear essa imagem e você vai ter acesso ao conteúdo produzido pelo autor do livro. Agora nós vamos
começar a leitura do dia 26, Crescendo por meio da tentação. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço, quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha. Embora ela seja a principal arma de Satanás para destruir você, Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolhe fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Mas como o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele as cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com essas 9 características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Esta afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação propicia essa oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo com que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa de nosso pavio curto. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mau. Não pode se dizer fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais
semelhante a Jesus. Aqui ele destaca uma frase no meio: Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. Prosseguindo, como a tentação se manifesta? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. É por isso que Paulo declara: estamos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas, que Satanás fez uso tanto na tentação de Adão e Eva, quanto na de Jesus. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como o de vingança ou o de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso. Você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará com que você se sinta melhor. Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio de circunstâncias. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. Tiago afirma que, aspas, existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. Fecha aspas. Tiago capítulo 4, versículo 1. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo em outra época? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado, não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado pai da mentira. Veja João capítulo 8, versículo 44. Tudo que ele lhe disser será falso ou nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer. Você será mais sábio do que Deus. Você pode não ser punido por isso. Ninguém vai saber. Isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante, mas um pecadinho é como uma gravidez recente. Acabará aparecendo.
Aqui ele coloca uma frase de destaque. Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Prosseguindo na leitura, a quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou como uma ideia nasce como conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre a qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tiago capítulo 1, versículos 14 a 16. Superando a tentação. Compreender como a tentação se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha a superá-la. Primeiro passo: recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado de maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertencem. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte de nossa natureza, pois somos humanos e vivemos num mundo destituído de Deus. Não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz quando chega a tentação, mas não se chega à tentação. Paulo orienta: lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. Veja Hebreus capítulo 4, versículo 15. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Lutero afirmava: não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninho sobre ela. Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e sensualidade. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexuado, e isso é bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas. Uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada do desejo. É a escolha de comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com seu corpo.
Você pode se sentir atraído ou mesmo excitado sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios que foram concedidos por Deus exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam numa mulher atraente, presumem que isso já é lascívia e sentem-se envergonhados e culpados. No entanto, atração não equivale a desejo sexual ilícito, até que você comece a insistir nisso. Uma frase de destaque na página: a tentação é um indício de que Satanás odeia você, não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Você é agora inimigo, por isso conspira para sua derrocada. Às vezes, enquanto você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indagações do tipo: como pude pensar uma coisa dessas? Considere isso uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Há situações que o deixam mais vulnerável a tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos e você precisa também identificá-los, pois Satanás certamente os conhece. Ele sabe exatamente o que pode fazer você cair e trabalha incessantemente para cercá-lo com essas circunstâncias. Pedro adverte: estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Pergunte a você mesmo: quando sou mais tentado? Em que dia da semana? A que hora do dia? Pergunte: em que lugar sou mais tentado? No trabalho, em casa, na casa do vizinho, num bar, no aeroporto, no hotel fora da cidade? Pergunte: quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos? Colegas de trabalho? Uma multidão de estranhos? Sou mais tentado quando estou só? Pergunte também como normalmente estou me sentindo quando sou mais tentado. Pode ser quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão, ou talvez quando está magoado, zangado, preocupado, ou ainda após um grande sucesso ou momento de enlevo espiritual. Você deve identificar seu padrão de tentação e então se preparar a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Veja Mateus 26:41, Efésios 6:10 a 18, 1 Tessalonicenses 5:6 e 8, 1 Pedro 1:13,
1 Pedro 4, 7 e 1 Pedro 5, versículo 8. Paulo admoesta: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Efésios capítulo 4, versículo 27. O planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios 4, 26 e 27. Retomando aqui, voltando um pouco à última frase da página anterior, Paulo admoesta: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Efésios 4, 27. O planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios capítulo 4, versos 26 e 27. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Provérbios 16, versículo 17. Peça ajuda a Deus. Mais uma forma de vencer a tentação. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Salmo 50, versículo 15. Chamo isso oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro. Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido pecado, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 15. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nesses momentos achamos que sabemos mais do que Deus o que é melhor para nós. Em outras ocasiões ficamos envergonhados de pedir o auxílio divino porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita, se aborrece ou perde a paciência se continuarmos recorrendo a Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus capítulo 4, versículo 16. O amor de Deus não se esgota e sua paciência permanece para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia e graça. Então apresente-se corajosamente diante de Deus.
Peça-lhe forças para fazer a coisa certa e depois espere que ele proverá. As tentações mantêm-nos dependentes de Deus, assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore. Você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que enfrenta uma tentação. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus. Confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Tiago capítulo 1, versículo 12. Dia 26. Vamos para as tarefas. Sempre existem 3 tarefas no final de cada devocional. Hoje, dia 26, as tarefas são: primeiro, tema para reflexão. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Como nós lemos na lição, no devocional de hoje, quando nós somos tentados, isso não significa que nós já pecamos. A tentação é uma provocação que vem sobre a nossa fraqueza para dar a nós uma chance, uma oportunidade de mostrar que realmente preferimos renunciar e adorar a Deus. Versículo para memorizar. Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. E uma pergunta para meditar. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Normalmente, esse atributo do caráter cristão que eu posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação pode ser qualquer um daqueles 9 atributos que o pastor Rick Warren citou aqui durante o texto. O amor, a bondade, a benignidade, a misericórdia. Você desenvolve cada um desses atributos quando você é tentado, pode tropeçar e cair, mas você resolve não cair, você toma uma decisão. Você vê a tentação como uma oportunidade. Nessa hora, você consegue vencer o pecado. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: qual é o atributo do caráter cristão que eu posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? Então a pergunta é: o que eu tenho? O que eu preciso desenvolver para derrotar as tentações? Essa é a meditação do dia 26. Deus abençoe a sua vida e que você consiga escolher vencer e passar por cima das tentações, porque por meio das tentações nós temos uma oportunidade de mostrar que somos realmente de Cristo. Essa é a leitura do dia 26. Deus abençoe. Permaneça na paz de Cristo sempre e sempre. Amém.